Moçada, 6h31 e eu não gosto de atraso, então bora lá. Sejam bem-vindos a essa live em dose dupla. Nós estamos inaugurando isso. Para quem acompanha, sabe que toda quinta-feira eu faço consultoria de quinta, que é um bate-papo informal, como é essa live hoje aqui, mas é um formato mono, né? Sou eu falando sobre dúvidas que me apareceram durante a semana, sobre mensagens que o pessoal me encaminha no @mmassari no Telegram. Então, você tem dúvida, manda lá. E de quinta-feira é o dia que nós fazemos o consultoria de quinta, às 6h30 da tarde. Dessa vez, por toda essa situação de coronavírus, eu tive que adaptar algumas coisas. Então, vou ter que gravar sem equipe, sem suporte, sem nada. Falei, como é que eu vou fazer essa adaptação? Vamos para o Instagram, vamos fazer uma live, vamos chamar um convidado bacana que vai falar de um assunto que é importantíssimo para o que nós estamos passando agora, que é vendas, né? Todo mundo está sofrendo, não tem um PJ, não tem uma pessoa jurídica que não esteja perrengando nessa fase para vender. Então, foi feita essa adaptação. Para quem não me conhece, está vindo aí da banda do lado do Ricardo Alvarinho, eu sou Matheus Massari, eu sou consultor de empresas, empresário. Hoje eu tenho 3 frentes de negócio além da consultoria, então eu também estou sentindo na pele com vocês essa pandemia do coronavírus nas contas das empresas, o negócio está osso. Eu sou criador do método Strata de Consultoria. O método Strata de Consultoria é uma compilação de informações para o teu financeiro, para que a gente alinhe as estratégias do comercial, da parte de processos e da parte de pessoas, junto com o financeiro. Então, o financeiro, que é a minha raiz, né, da onde eu vim, o financeiro acaba sendo o fiel da balança das decisões estratégicas pelo método Strata. E eu sou marido da Cacau, como a gente já comentou aqui, a tampa da minha panela, pai do Matheus e do Pedro. O Mate e o Pedro são os meus 2 filhinhos, que já estão me chamando de baixinho, aqueles 2 moleques folgados, e isso porque eu tenho 1,90 m, então você imagina, a molecada está crescendo, não sei, acho que eles tinham fermento na mamadeira, eu não sabia. E é isso. E eu mudei o roteiro hoje para a gente fazer esse programa ao vivo, pelo Instagram. Espero que vocês gostem. Manda coraçãozinho para saber que está gostando. Manda coraçãozinho. Mantenha feedback comigo o tempo todo, comigo e com o Ricardo, para que a gente saiba que a coisa está sendo produtiva para todo mundo. Maravilha? Ricardo, gostaria que você se apresentasse. Você me mandou o teu CV, o teu currículo, mas fala você de você, porque já que hoje o projeto aqui é ser informal, eu acho que vai ficar mais compatível com a conversa. Então, por favor, se apresente. Legal, Matheus. Eu agradeço aí a oportunidade que você me convidou para participar aí dessa live, né? Tamo junto. Também legal. Eu convidei aí o pessoal que me segue nas redes sociais, né? Então, com certeza aí tem o pessoal aí que veio através dos meus canais, né? Com certeza. Eu venho aí de uma experiência de 20 anos trabalhando com vendas corporativas, as vendas B2B, né? Então, eu passei toda aí a minha carreira trabalhando como vendedor, como gerente comercial e como diretor comercial de soluções de software de gestão, né? Legal. E aí, Matheus, eu tive a oportunidade de visitar mais ou menos umas 1.500 empresas nessa minha jornada, né? E foi quando eu percebi que 85% dessas empresas tinham alguma dificuldade em vendas, ou não estavam felizes com os seus resultados, ou não tinham processos claros de vendas, né? E como eu Ricardo, segura o rojão, desculpa te interromper. Ó. A gente teve um feedback de alguém que está na live falando que teu áudio está muito baixo. Ah, é? Então eu vou tentar chegar mais perto aí, para a gente poder falar um pouco melhor, tá? Para mim melhorou. Não sei se para o pessoal aí melhorou. Dá um feedback aí, gente. Melhorou o áudio dele? Também não adianta nada eu trazer o cara para conversar com todo mundo e ninguém ouve. Então... Ah, não é? E fica mudo aí, né? Pois é. Melhorou agora, pessoal? Bora lá. Acho que sim. Ah, é? Bom, olha lá, já mandaram o coraçãozinho, sinal de ok, pau na máquina. Legal. Então, eu percebi que 85% dessas empresas que eu visitei tinham alguma dificuldade em vendas, né?
Então, eu falei, cara, eu preciso ajudar o máximo de pessoas, de vendedores, e empreendedores em todo o Brasil a melhorar os seus resultados também, né? Então, como Sim. eu tive acesso a várias metodologias de vendas internacionais, que até então não tinha esse tipo de conteúdo no Brasil, eu consegui, então, montar um processo de vendas. E eu testei muito durante esse tempo. Então, o que eu fiz ano passado, em janeiro de 2019? Cara, eu larguei tudo, Matheus. Eu fiz aí uma virada de ponta cabeça aí na minha carreira, né? A Queimou a Renata... ponte. Exatamente, né? Então, eu saí de uma sociedade, de uma empresa, e eu montei a minha própria empresa, que é a Resultado Memorável. E qual é o foco? Treinamento de vendas para a equipe de vendas e para empreendedores. E, Bacana. Matheus, eu comecei do zero. Zero. Eu não tinha nenhum cliente, nenhuma receita, nada. E eu fui aplicando, então, esse método que eu desenvolvi comigo mesmo, né? A história lá do incrível Hulk, do cientista, apesar de eu ser magrinho, não tem muito a ver aí fisicamente, né? E aí, Matheus, o que foi interessante? Em 10 meses, eu saí do zero para um crescimento de 638% em resultados em Bacana. vendas. Porra. E eu tenho levado isso para várias empresas, vários clientes, tá? Então, esse é o meu objetivo principal, ajudar aí os vendedores a melhorar os seus resultados em vendas. Show de bola, Ricardo. Show de bola. E agora a gente está numa fase que o desafio é grande, né, meu velho? O desafio, a pedreira está enorme e nós vamos precisar do incrível Hulk para poder atravessar essa pedreira aí, que o negócio está osso. E é isso, Ricardo. Então, vamos começar falando como é que a gente faz para vender nessa fase de corona crise, né? Porque eu estava pensando esses dias, a mortalidade do coronavírus, a gente tem visto muito na mídia, né? A questão da contaminação das pessoas, da mortalidade, e algumas pessoas questionam da questão do nível de mortalidade ser baixo, então deveria não ter confinamento nenhum. Outros defendem a ideia do lockdown vertical. Então, nós temos aí um mercado totalmente incerto, uma coisa totalmente inusitada para as empresas, né? E, com certeza, os danos nas pessoas jurídicas são imensos, né? Então, se há dúvida do impacto na pessoa física, na pessoa jurídica não há dúvida nenhuma que os estragos são enormes. Embora eu seja favorável ao confinamento, porque eu prefiro que a gente esteja vivo até que tenha uma decisão definitiva de, olha, lockdown vertical funciona ou não, então aí a gente firma o pé. Por enquanto está tudo tão incerto, tudo tão duvidoso, que eu não troco o certo pelo duvidoso e eu prefiro minha garantia. E muita gente pensa como eu, muita gente está com os negócios fechados, estão com as empresas restritas, e o impacto está sendo horrível e precisamos abrir o comercial, precisamos fazer o dinheiro movimentar dentro do negócio. E aí, como é que a gente faz para vender nessa época de coronavírus? Bom, Matheus, realmente o problema está aí, né? E eu vou ser direto, cara. Ferrou realmente com o resultado de vendas das empresas, né? Algumas teve um impacto muito forte, outras teve um impacto um pouco menor, mas praticamente todas tiveram impacto, né? E devido aí a essa dúvida, que a gente não sabe o que pode acontecer, quanto tempo isso pode durar, a gente vai ter esse impacto ainda por algum tempo, né? E nós temos que ser realistas quanto a isso, né? Então, assim, eu acho que a primeira atitude que nós temos que ter é não entrar em desespero, né? Perfeito. Apesar de toda a situação, olha, o cliente não me atende mais, eu tinha a proposta que o cliente cancelou. Primeira coisa, vamos ter calma. Porque quando você entra em desespero, quando você começa a ouvir só notícias ruins, começa a acompanhar todo esse momento, você começa a colocar isso dentro da sua cabeça. E isso vai Sim. lá para o seu subconsciente. E aí você fica desanimado. E vendedor desanimado não vende. Então, assim, a primeira coisa que o vendedor tem que estar, ele tem que estar de cabeça erguida, tem um problema, vamos enfrentar esse problema de frente. E aí a gente precisa fazer uma coisa que você falou no começo, ser criativo, né? Sim. Então, assim como nós temos
pessoas que são grupo de risco, nós também temos empresas que são grupos de riscos. Perfeito. E você está vivendo um momento muito crítico, né? Primeira empresa que está correndo, que está nesse grupo de risco de vendas, eu estou falando especificamente de vendas, tá? São aquelas empresas em que o seu maior canal de vendas é a indicação de clientes. Então, assim, se você depende exclusivamente, a sua venda só acontece quando algum cliente vai te indicar um negócio, isso parou efetivamente, né? Até porque a cabeça dos nossos clientes que normalmente indicavam está com outros problemas. O cara está abarrotado de problema. Então, dificilmente ele está com a mente tranquila e serena para falar assim, poxa, deixa eu pensar agora, para quem que eu vou indicar o Ricardo, para quem que eu vou indicar o Matheus? Ou seja, o perrengue está do lado dele também, a água subiu, como a gente brinca, né? A água está batendo na bunda e o cara está tendo que aprender a nadar de última hora. Então, essa adaptação é importante, né? Exatamente, exatamente. Então, essa primeira situação, né? Legal, mas então, como é que eu faço? Vamos supor que a minha empresa faz parte desse grupo de risco. O que que eu preciso fazer, então? A primeira coisa que você precisa fazer é garantir os seus clientes atuais. Então, Perfeito. você tem que preservar, você tem que se aproximar e você tem que ajudar o seu cliente atual, porque ele está com todos esses problemas também, né? Eu lembro que eu visitei uma empresa uma vez e eles tinham perdido o segundo maior cliente deles, que era cliente deles há mais de 15 anos, e eles nunca tinham feito uma visita nesse cliente. Então, assim, quando a gente está numa situação como essa de crise, é hora de nós revermos os nossos conceitos de vendas, revermos as nossas atitudes de vendas. Então, o que eu tenho falado para os meus clientes? É hora de você agora estar junto, lado a lado, no seu cliente. Mesmo que você não pode estar fisicamente, mas existem N opções que você pode fazer isso de forma remota, né? Então, existem plataformas hoje disponíveis no mercado, e eu vou falar 3 nomes aqui. Depois, de alguma maneira, a gente passa isso por escrito aí para o pessoal, né? Mas são plataformas que você pode usar para você fazer videoconferências, reuniões de forma online. Então, a prioridade hoje tem que ser cuidar do seu cliente, entender qual é o problema que ele está passando e, de alguma forma, como que você pode ajudá-lo, porque a chance de você perder os seus clientes hoje ela é muito grande em função do problema que você está, né? Então, vamos supor, aquele cliente que, vamos pegar um caso, você trabalha com consultoria financeira. Aquele cliente que estava com o processo de vendas organizado, ok, mas a gestão financeira dele não estava legal, e a gestão financeira também vai ser impactada agora nesse momento, é hora de você conversar com o cliente e propor, de alguma maneira, uma ajuda nesse sentido, né? Então, assim, você protegendo... Deixa eu ver se a gente está na mesma página, então, Ricardo, só para poder ver se nós estamos no mesmo capítulo do negócio. Foco menos no produto e no serviço e mais no relacionamento. Não se compra e não se vende para alguém que você não tem afinidade. Então, a gente precisa desenvolver relacionamento com esse cliente, desenvolver essa interação com o cliente, para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta amparado e para que ele olhe para você não como um aproveitador, um cara que quer tirar dinheiro dele em troca de alguma coisa que ele precisa. Porque muitas vezes é nisso que as relações comerciais são pautadas, né? É uma relação quase que predatória. Eu tenho um negócio que você quer, então eu vou te extorquir o dinheiro para que você tenha esse negócio. E não pode ser assim, a pegada tem que ser uma pegada muito mais de proximidade, de relacionamento. A gente precisa ter contatos com esse cliente e ajudá-lo a atravessar essa fase, que é a mesma fase que todos nós estamos atravessando. Então, na hora do perrengue, é a hora de dar a mão para a gente sair do outro lado. Exatamente, Matheus.
E aí, uma coisa que a gente tem visto várias empresas fazendo é um reposicionamento de como a empresa está sendo, a atuação dela no mercado, tá? Vamos Tá. pegar um exemplo, a Ambev, que acho que foi um exemplo que repercutiu em maior escala, que ela está fabricando álcool em gel para os hospitais, né? Então, assim, é o momento de você refletir também o que a sua empresa pode fazer para ajudar os seus clientes, porque esse é um momento de pandemia. A gente viu isso daí, talvez, na humanidade. A última vez foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve um impacto tão grande assim na humanidade, que as pessoas tinham que ficar em casa, né? Então, assim, é um momento realmente de você, de fraternidade, né? Então, o que você precisa fazer? Na sua empresa, existe alguma solução, existe algum serviço, existe algum treinamento que você pode oferecer para o seu cliente, até sem custo nesse momento, e sem você querer nada em troca, para você mostrar realmente essa solidariedade. Primeiro, em função da necessidade do momento. Segundo, nós não estamos falando aqui da Ambev. Sim. Olha a imagem positiva que isso causa para a empresa. E isso vai refletir por muitos anos. Pode ser que Sim. daqui a alguns anos alguém vai falar, nossa, você lembra em 2020 que a Ambev fez tal coisa? Então, você precisa também fazer essa contribuição, primeiro, pela ajuda, e segundo, que isso vai causar uma imagem muito positiva na sua empresa, agora e ao longo dos anos, tá? Eu tenho um cliente que é a Clasap, que é aplicativo para o segmento educacional. Eles Tá. acabaram de liberar o aplicativo sem custo por um período para novas escolas. Por quê? Porque a comunicação entre pais e escola agora está muito crítica, né? É claro que os alunos não estão indo para a aula, mas e aí, quando vai voltar? Se eu pago o boleto, se eu não pago? Quando vai ter prova, não vai ter? Que trabalho que eu preciso fazer ou não? Então, comunicação para o segmento educacional hoje é um processo crítico. E eles estão ajudando exatamente aquilo Perfeito. em que eles mais precisam, né? Perfeito. Perfeito. Uhum. É um momento que eu vejo, Ricardo, não sei se você compartilha da mesma visão, mas que pós-corona, pós toda essa pandemia do Covid, tanta coisa vai mudar, porque as empresas foram, por exemplo, obrigadas a aprender a trabalhar em home office. Uhum. Então, será que a hora que voltar, vai voltar uma normalidade, ninguém mais vai falar de home office? Ou vai ter gente que vai olhar e falar assim, putz, aprendi que dá para fazer desse jeito. Então, produtos vão mudar, mercados são criados. Por exemplo, essa aqui é a primeira live em dose dupla que eu estou fazendo no Instagram. Quem sabe não é uma linha de trabalho para ser desenvolvido, para entregar conteúdo que colabore, que contribua aí com as pequenas e médias empresas. Então, esse relacionamento só surgiu agora, porque eu não pude fazer a consultoria de quinta com a equipe filmando, com tudo bonitinho, como sempre faz. Então, tanta coisa muda e tanta coisa vai se adaptar, e a única certeza que eu tenho, e eu imagino que muita gente compartilha dessa visão, é que a gente vai sair do outro lado. E a hora que a gente sair do outro lado, nós vamos sair melhor. Porque, de um jeito ou de outro, a gente se adaptou a esse perrengue, a gente se adaptou a essa situação, e nós vamos estar mais fortes do outro lado. O que você acha? Cara, eu concordo total. É o momento da gente se reinventar e até criar novas maneiras de você estar próximo com o cliente, né? E o que é bacana, se você consegue criar uma solução para o cliente que você pode entregar através de vídeos, através de internet, você consegue até gerar isso em escala para o seu negócio, né? Porque imagina o seguinte, se você faz uma consultoria 1-a-1, que você tem que ir fisicamente até o cliente, se você traz isso para um modelo online, que hoje o home office está fazendo com que as pessoas acessem muito mais isso, você pode Sim. entregar esse conteúdo para 1, 2, 10, 50 ou até 1.000 pessoas, né? E isso pode valer, por exemplo, para qualquer segmento. Vamos pegar uma indústria de máquina, por exemplo. Uhum. Quando ela vende uma máquina,
ela precisa ensinar o seu cliente, que é o operador lá, a utilizar essa máquina, não é? Sim. Então, muitas vezes, ela coloca uma equipe lá no cliente para poder fazer o treinamento. Ou ela tem um centro de treinamento e os clientes deslocam as pessoas até esse centro de treinamento. Ou por que não transformar esse conteúdo desse treinamento em vídeo e disponibilizar isso para que todos assistam e consigam operar a máquina de uma maneira muito mais fácil, né? Então, é a criatividade que vai fazer a diferença hoje no seu negócio. A gente teve até um comentário aqui da Fabiana. A Fabiana é psicóloga e disse aqui que era resistente aos atendimentos online. E agora, aqui estou, ela falou. Então, essa adaptação, até o próprio CFP, né, que é o Conselho de Psicólogos, CRP, desculpa, Conselho Regional de Psicologia, liberou essa questão dos atendimentos online, que ele era meio resiliente, meio resistente, melhor dizendo, a fazer essa liberação, e agora não teve como, até porque esse nível de confinamento gera essa necessidade de ter com quem se expressar. A gente vê o estresse que um cara passa nesses reality shows da vida aí, que o cara fica confinado, o quanto a personalidade da pessoa aflora e se transforma e se transmuta. Então é importante aí a gente ter uma válvula de escape, um suporte profissional para isso. Então, bacana, é mais um caso aí de adaptação desse novo momento. Exatamente. E, Ricardo, me fala uma coisa, o que é que a gente não deve fazer, mas nem ferrando, para vender mais nessa fase? Então a gente entendeu que para vender mais eu preciso melhorar meu relacionamento, eu preciso me aproximar, entender os problemas, ou como a gente diz no marketing digital, né, as dores do meu cliente e proporcionar para ele o melhor possível para ajudá-lo e contribuir. Não só por uma questão econômica, mas também e principalmente por uma questão humana, né, por uma questão de relacionamento social, de amor ao próximo no linguajar religioso, né? Então, beleza, entendemos o que devemos procurar fazer agora. Esquece a venda propriamente dita e enxerga a pessoa. A venda vem como consequência. Agora, o que não fazer? O que deixar de lado? O que eu tenho que evitar nesse momento? Tá, legal. Matheus, tem uma coisa que para mim é primordial, que é o seguinte: não pressionar o cliente nesse momento. Mesmo que você tenha ali uma proposta que está para fechar o negócio, você tem um contrato que está para assinar, vendedor, a gente fica desesperado para esse momento acontecer o mais rápido possível, né? Mas agora você não deve pressionar o seu cliente de maneira nenhuma. E eu vou explicar rapidamente o porquê. Isso aí são coisas que acontecem dentro da nossa cabeça e a gente não tem controle sobre isso, tá? Legal. Legal. Falando rapidamente, olha, o que acontece? Quando você tem uma situação que traz risco à vida das pessoas, as pessoas ficam com medo, né? Então, a gente está com medo de pegar doença, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder a empresa. Então, isso está muito recente nas pessoas, não é? E esse medo, de onde vem esse medo dentro da nossa cabeça? O nosso cérebro, ele possui várias partes, tá? E eu vou falar de uma parte que é o cérebro reptiliano. Não é que tem vários cérebros, mas é o que o pessoal chama, cada parte ele chama como cérebro mesmo, né? Sim. Esse cérebro reptiliano é a parte mais antiga do nosso cérebro, vem lá dos répteis mesmo, né? E o lado mais primitivo. Exatamente. E ele é responsável por todas as nossas funções vitais. Ele é responsável pela nossa... Quando a gente sente sede, por exemplo. Ele é responsável quando a gente está com raiva. E ele é responsável quando nós estamos com medo. E numa situação como nós estamos com medo, ele faz com que nós tomamos duas decisões. Quando alguém pressiona a gente, ou quando nós corremos algum risco que envolve a nossa integridade física, ou nós vamos fugir, ou nós vamos enfrentar. Perfeito. Então, imagina o seguinte, e hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma vendedora
Que, cara, era exatamente isso. Ela falou, olha, eu tenho uma proposta na mesa do cliente para assinar, e ele falou que ele não vai assinar, que ele vai adiar. Ele me mandou uma mensagem. Eu falei, me manda a mensagem para eu dar uma olhada. E ele é do segmento de supermercado. E ele falou, cara, eu estou com pouco produto na prateleira, eu não estou conseguindo ter reabastecimento, caiu a circulação na loja 99%, e as poucas pessoas que estão vindo aqui estão me questionando que não é para ter aumento de preço, estão preocupadas com isso, estão pressionando com isso. Perfeito. E aí o que aconteceu? Olha quanto medo esse cara tá. Então, se ela pressionar ele nesse momento, ele vai fazer duas coisas. Olha, vamos dar um tempo. Ou ele vai fugir, ou ele vai enfrentar. Enfrentar como? Ele pode não te falar, mas lá na cabeça dele ele está pensando assim, poxa, com todo esse problema que eu tô, com todo esse problema que está acontecendo no país e no mundo, esse vendedor chato vai me pressionar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, assim, você passa a ser visto como parte do problema, né? Não, exatamente. E esse impacto que você traz para ele, além de prejudicar o seu momento atual, pode prejudicar a continuidade do seu relacionamento com ele, porque amanhã você vai tentar falar com ele, ele vai falar, nossa, lá vem aquele vendedor chato me pressionar de novo. E aí, assim, não tem como, né? Pois é. Então, e o que você faz nesse momento, então? É exatamente entender a prioridade dele. Então, se você tem uma solução, seja um produto ou seja um serviço, que vai ajudá-lo a resolver a maior prioridade dele nesse momento, e você mostre isso para ele, como que você vai ajudá-lo, e mostre os benefícios que você vai trazer para ele, e mostre clientes que você já fez isso, muito provavelmente ele vai comprar de você. Pode ser que ele não compre essa semana, perfeito, a próxima ou nas outras, porque o problema caiu no colo dele agora. Mas você vai acabar fechando o negócio com ele, desde que você ajude em alguma prioridade que ele está hoje, tá? E só para fechar esse assunto, Matheus, e se você tem alguma concessão que você pode fazer para ele, para ajudá-lo nesse momento, que é o que nós falamos um pouquinho antes do reposicionamento, ofereça isso para ele. Por exemplo, uma carência de pagamento para os próximos 30, 60 dias, porque provavelmente ele está com problemas financeiros agora. Você tem que fazer um algo a mais. Não pensando em você fechar a sua proposta e bater a sua meta. Esquece isso agora. Pense em ajudar o seu cliente, porque a venda, como você falou, vai ser consequência. É importante a gente entender uma coisa que você colocou e que foi uma colocação sutil, e eu quero reforçar isso para que fique na cabeça das pessoas que vender é importante, mas receber também é importante. Então, dê concessões que sejam compatíveis com o seu fluxo de caixa. Não vá simplesmente, eu preciso garantir as vendas. Foi isso que o Ricardo quis dizer, com preocupação só de bater a meta. Não, eu preciso garantir as vendas, eu preciso bater minha meta, então faz o que tiver que fazer para vender. Que numa dessa, gente, imagina só, se agora as empresas já estão atribuladas para conseguir pagar, para conseguir manter os compromissos, se esse confinamento perdurar por mais tempo, os problemas vão se agravar. Então, se você tem condição de fazer esse tipo de abertura de uma maneira que não te prejudique, que não ferre para o teu fluxo de caixa, tudo bem. Agora, muitas vezes a empresa está no desespero, preocupada em conseguir botar dinheiro para dentro, e ela sabe que o dinheiro que vem através de venda, e aí ela vai simplesmente falar o seguinte, vou vender para o cara, mas numa condição assim, completamente de pai para filho, para conseguir fazer essa venda, para conseguir fechar essa venda, e ela dá o passo maior do que ela poderia ter dado. E aí, mesmo que o cara cumpra a condição dele, ele seja assertivo e realize o que combinou com você, o dano que você causou para conseguir aquilo é maior do que você poderia aguentar. Então, muito cuidado, se você não tem os seus números apontados, não tem teu fluxo de caixa bonitinho, não dê o passo maior que a perna. Siga essa recomendação a partir do momento que você alinhou teu fluxo de caixa,
e fala, cara, se eu tiver que dar uma concessão, um parcelamento mais dilatado, alguma coisa desse sentido, eu consigo respirar. Então, tudo bem. Do contrário, a regra é reduza o teu nível de exposição para perpetuar a saúde financeira. Agora, eu não estou falando da área comercial, estou falando da área financeira da empresa. Para perpetuar a saúde financeira da empresa. É importante que você garanta o teu fluxo de caixa. Então, clientes que são clientes problema, evite fazer venda de produtos que não agregam margem para você, porque senão você vai gastar a vela boa, mas com defunto ruim, entendeu? Então precisa ter esse alinhamento para poder fazer toda a parte de crescimento de venda do que é importante para o seu negócio. A ideia, a regra de ouro, quando a gente fala do fluxo de caixa, encurte os seus recebimentos e alongue os seus pagamentos. É nisso que você tem que se pautar. Só que nesse momento, esse encurtar os seus recebimentos vão estar pendentes da aprovação do cliente por uma situação atípica que nós estamos vivendo. Então, compatibilize isso. Não saia tarado vendendo tudo a preço de banana, a parcelas a perder de vista, que você vai vender pra caraca, não vai receber porra nenhuma e no final das contas o fluxo de caixa vai estar quebrado. Então, faça isso com cautela, mas faça isso. Mantenha o oxigênio entrando dentro da sua empresa. Exatamente, Matheus. E até um ponto, assim, uma observação, vou dar um pitaco aí no assunto financeiro rapidamente, tá? Mas eu acho Legal. Que tem um pouco de negociação, né? Pode acontecer de algumas empresas aproveitarem esse momento como uma oportunidade para ela postergar pagamento de fornecedores. Infelizmente, vai acontecer isso, né? A gente espera que não é com a grande maioria. Então, se toda concessão que você, que os seus fornecedores solicitarem, você já falar diretamente, provavelmente o problema seu vai aumentar muito. Então, tenta negociar com ele. Se realmente é necessário isso. Se realmente, ao invés de 60 dias, não dá para fazer 15 dias, 30 dias, exponha também o momento que você está, que você também está sofrendo esse impacto, né? Então, isso aí. Agora é momento de conversar, de todos se ajudarem, né? Então, abra esse tipo de negociação com os clientes também, tá? É isso aí. Ó, a gente tem até um comentário aqui do Márcio, falando caixa é rei. Concordo contigo, Márcio. Caixa é rei. A gente precisa fazer a empresa, o objetivo de uma empresa é ter lucro, porque sem lucro ela não consegue ajudar a sociedade, ela não consegue gerar emprego, ela não consegue ter porra nenhuma. Então a gente precisa ter lucro. E o lucro vem quando a gente está com as contas em dia, está tudo redondinho, está tudo funcionando. Então precisa, nesse momento, ter muito pé no chão para fazer as medidas funcionarem. O comercial tem que ter flexibilidade, mas sem deixar de lado o financeiro. É uma situação, gente, que o frio está maior que o cobertor. Se não fosse assim, esse negócio não era chamado de crise. Entendeu? O frio está maior que o cobertor. Você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Você puxa para cobrir o pé, descobre a cabeça. Então você vai precisar adequar isso, vai precisar compatibilizar isso com muita estratégia, muita conversa entre os departamentos. Então, comercial e financeiro precisa se alinhar o departamento de compras, porque de repente eu estou fazendo toda a estratégia de aumento de venda, estou fazendo uma compatibilização aí com o fluxo de recebimento, mas estou deixando de lado o fluxo de pagamento. Então, a gente precisa compatibilizar todos esses pontozinhos dentro dessa conta de uma maneira muito mais precisa do que a gente tinha antes. Em administração de empresas, em gestão, a gente costuma dizer o seguinte: você só vê as pedras quando a água baixa. Então, até agora, muita empresa tinha processos que eram ridiculamente demorados e não precisavam ser. Muitas empresas mantinham uma linha extensa, muitos produtos que não vendia porcaria nenhuma daqueles produtos e só vendia o filezinho mignon ali. Então, ela tinha uma linha grande demais para sustentar. Muitas empresas davam condições de pagamento para os clientes sem pensar no fluxo, porque enquanto aquele cara demora 90 dias para pagar, tem um outro que está pagando agora, então ela conseguia rolar isso dentro do bolo. Tudo isso, essa crise, vai exigir de você agora muito mais controle, muito mais profissionalismo para conseguir sair do outro lado. É por isso que a crise gera evolução, entendeu? Se ela não fizesse isso, ela não gerava evolução. Você saía dela do mesmo jeito que você entrou.
Legal, exatamente, Matheus. E aí, como que você vai fazer, então, para você continuar vendendo, né? Posso entrar nesse assunto, Matheus? Pode, lógico. Então, Deve. assim, quando a gente fala de vendas para empresas, ela é uma venda que ela tem um ciclo, normalmente ela tem um ciclo um pouco maior do que quando você entra numa loja, vai lá, compra o sapato e vai embora, né? Perfeito. Então, se você parar a sua venda agora, você tem um impacto no seu resultado de vendas, em média, nos próximos 90 dias, devido a esse tempo que as empresas levam para fechar os negócios. Alguns Sim. levam menos, outros levam mais. Eu lembro que na época que eu vendia software, um dos maiores softwares aí do mundo, o ciclo de vendas batia 1 ano, né? Então, assim, Caraca. exatamente. Muita gente envolvida, valores envolvidos, enfim, era uma venda muito complexa, né? Então, o que nós temos que fazer hoje? Se nós temos que tirar da nossa cabeça que está tudo parado. Ah, parou, eu não vou mais vender. Existe esse problema, mas existem empresas que continuam tendo crescimento nesse momento, em Sim. função justamente dessa situação. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa agora. Segmento de alimentação básica, arroz, feijão, leite em pó, isso cresceram as vendas. Farmácia, cresceram as vendas, né? Eu fui comprar carne, Alvarinho, fui comprar carne no açougue e perguntei para o açougueiro lá como é que está o movimento aí. Ele falou, cara, nós não estamos vencendo. Por quê? Porque o pessoal deixou de comer em restaurante e está fazendo em casa. Então, o volume de compra aumenta. Então, com certeza, o dinheiro, gente, não pegou fogo, entendeu? Então, vamos botar isso na cabeça. Ninguém entrou com lança-chamas na Casa da Moeda e falou assim, ó, vou queimar toda essa porcaria aqui e sumiu o dinheiro do mercado. O dinheiro só está mudando de posição. Então, você precisa se adaptar para esses novos ventos. O vento mudou, não queira trabalhar com o seu barco com a vela do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, eu recomendo a seguinte estratégia. Primeiro, se você tem uma solução, produto ou serviço, que você pode ajudar a prioridade de algum segmento nesse momento, então você tem que mapear qual é esse segmento. Então, por exemplo, se você vende serviço para a indústria, usinagem, não sei, estou inventando alguma coisa, tá? Beleza. E aí o segmento de alimentação básica, ele está crescendo, você deve procurar empresas que estão nessa situação hoje, porque existe uma oportunidade de você fazer negócios com ele. Uma outra situação, se a sua solução ela é prioridade para um grande número de empresas, vamos falar no nosso caso, Matheus. O fluxo de caixa hoje está complicado, então muita empresa está desorganizada e ele precisa de uma consultoria. Complicado é porque você foi muito gentil, né, Alvarinho? Você é um cara muito educado, muito polido, por isso que você disse que o fluxo de caixa está complicado, porque o negócio está bravo pra caralho. Está bravo, né? Então, quantas empresas estão precisando de uma ajuda para, no mínimo, conseguir estruturar um fluxo de caixa hoje? Perfeito. E se você não for prospectar, conversar com essas empresas e eles saberem que você existe, que você pode ajudá-los, você não vai vender, você vai ficar parado esperando a coisa acontecer. Então, a primeira coisa, faça a seguinte separação. Olhe qual é o segmento que continua vendendo e se você tem solução para esse segmento, comece a conversar, prospecte. Eu não vou falar para você ligar para essas empresas, porque está todo mundo home office. Tá. Mas, como que você faz um contato com ele? As pessoas estão usando 3 meios de comunicação hoje. E-mail, LinkedIn e o WhatsApp. É claro que você não vai ser inconveniente de encontrar o WhatsApp de uma pessoa que você nunca falou e mandar uma mensagem para ela já de cara. É óbvio, né? Mas, se você não usa, por exemplo, o LinkedIn, vai lá para o LinkedIn. No LinkedIn, você consegue encontrar... O LinkedIn é uma excelente ferramenta de vendas. Sim. Você consegue encontrar empresas de um determinado segmento
E aí, quando você entra, você consegue ver as pessoas que trabalham na empresa, qual é o cargo. É claro que são pessoas que também têm conta no LinkedIn. Os que não estão no LinkedIn não vão aparecer ali, né? E ali Sim. mesmo você consegue trocar mensagens ali com ele. E quando você for conversar com eles, não entre vendendo. A gente está repetindo e reforçando isso, Matheus, porque se você entrar vendendo, você não vai nem entrar. Então, comece perguntando o seguinte, eu vou dar o exemplo do que o Luciano Santos, que é o diretor de vendas do Facebook, postou lá no LinkedIn. Ele falou o seguinte, quando você for entrar em contato com uma pessoa, isso aí é até legal a galera anotar, tá? Primeira coisa, pergunta como a pessoa está. Pergunta para uma pessoa o quê? Como ela está? Como ela está, se está tudo bem com ela. Porque Perfeito. a gente não sabe como é que a pessoa está nesse momento. Segunda coisa, pergunte como a empresa está. Quais os desafios da empresa? E por último, se você tiver oportunidade, você fale alguma coisa com ela de como você pode ajudá-la com a sua solução. Ah, mas Ricardo, então eu não vou conseguir vender já? Talvez não. Mas você tem que garantir o futuro da sua empresa. Sim. Toda venda, e a venda B2B, business to business, vendas para empresas, é baseada em relacionamento e confiança. Então, você primeiro precisa construir esse relacionamento, essa confiança, para depois gerar a oportunidade de você vender. Mas, se você ficar parado esperando a coisa acontecer, pode ser que não dê tempo da sua empresa sobreviver. Então, comece a procurar lá no Google, se você colocar lá, por exemplo, indústrias de Campinas, ele vai mostrar para você, já no começo, uma lista com até o mapa dela. Uma lista de locais. Aí você vai clicar ali em mais locais, ele vai abrir uma página para você com nome da empresa, telefone da empresa, o site, a localização, e aí você consegue lá no LinkedIn saber quem são os contatos, e aí você começa, então, a descobrir o e-mail dessa pessoa, né? Existem plataformas que fazem isso. Uma delas se chama Snove. S de sapo, N de navio, O de ovo, V de vitória. Isso eu vou anotar aqui. X9. Eu consigo escrever aqui no chat, aqui, Matheus? Acho que você consegue. Ó, eu sou novo e em dueto assim também, hein? Aí, ó, acabei de mandar para vocês. Snove. Boa, Snove. Procure esse endereço na internet, entra lá, se cadastra, ele tem conta gratuita, tem algumas limitações. E você vai instalar, ele vai pedir para você instalar uma extensão no Chrome, no navegador. Tá. Instala essa navegação no Chrome. E aí, o que você vai fazer? Quando você acessa o site de uma empresa, você clica nessa extensão que vai ficar um iconezinho lá no Chrome, ele vai mostrar para você os e-mails que ele encontrar daquele site. Então, que bacana! Cara, parece mágica isso. Essa é uma das ferramentas que eu utilizo nas minhas estratégias e junto com os meus clientes, né? Então, ali você localiza o e-mail das pessoas. E quando você vai lá no LinkedIn, você fala, pô, então o e-mail é, sei lá, mateus.silva@strata. E aí você vai lá no LinkedIn e vê que o Mateus Silva é o diretor da empresa. Pronto, você está com o e-mail do cara na mão. Entendi. E aí manda um e-mail para ele, perguntando como é que ele está, como é que vai a empresa, e que você tenha ajudado empresas como a dele a resolver o desafio tal, que é aquilo que é crítico para ele naquele momento. E que você queria uma oportunidade de 2, 3 minutos para você bater um papo com ele e ajudá-lo no que for preciso. Você tem que entrar com esse discurso. E você vai fazer isso com 1, 2, 10. Você tem que fazer isso com 100, 200, 300 e até 400 empresas por mês. Porque você começando a fazer isso todo mês, com esse volume, você consegue, uma parte dessas pessoas vão se interessar em conversar com você, uma parte dessas pessoas vão querer fechar com um negócio com você. Sim. Algumas agora,
outras daqui a um tempo. E você fazendo isso todo mês, você começa a ter vendas todo mês na sua empresa. Então, assim, se você ficar parado, você está com sintoma na sua empresa. E a sua sobrevivência está em risco. Então, começa a falar com as empresas para você buscar aí esse relacionamento e trazer negócio. Muda, tira essa mentalidade da sua cabeça, desliga notícias ruins e foca no seu crescimento, até porque você está com tempo para isso. Você não tem mais que tomar café com as pessoas na empresa, você não está mais fazendo 2, 3, 4, 5 reuniões urgentes que acontecem normalmente lá dentro da empresa. Cara, você está sozinho, foque no seu crescimento, foque no seu resultado, que você vai conseguir sair desse momento. Show de bola, não tem a menor dúvida, Ricardo. Eu acho que se tem um país com compatibilidade, com criatividade para poder inovar e sair do outro lado, somos nós. Eu boto uma fé nesse país que você não faz ideia. Tanto é que eu tô vendo aqui, hoje eu separei algumas. Olha lá, tem um feedback já aqui, ó. O Paulo Ricardo já falou que instalou e deu certo. Boa, Paulo. Ricardo, show de bola, cara. Instala a extensão lá, vai aparecer, e você entra no site e vê se aparece os e-mails lá. Se deu certo, você manda 2.000 corações aí pra gente. Vai que a gente começa a contar. Aliás, a Flavinha, que é meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, é minha mulher que pilota tudo dentro da empresa aqui. Vou passar essa dica para ela, porque putz, é muito valioso isso. Então, vou encaminhar essa informação e eu não conhecia esses 9. Show de bola. Eu estava vendo aqui algumas notícias sobre as mudanças macroeconômicas que nós vamos viver. Então, pessoal, para encerrar a nossa live aqui, que nós já estamos aqui com quase 1 hora de live, para encerrar essa live, o que eu queria destacar, e depois eu passo a palavra para o Ricardo, é que o mundo não vai ser o mesmo de antes do coronavírus. Vão ser abertas porteiras e oportunidades que dificilmente vão poder ser fechadas depois. Tanto de redução de impostos. Então, olha aí a nossa reforma trabalhista saindo a nossa reforma tributária saindo meio que na marra. Então, muita coisa vai mudar em relação a leis trabalhistas, em relação às reformas, a liberação de crédito, a taxa de juros. Então, existem muitas mudanças acontecendo e você precisa estar ágil. Eu estava vendo aqui, por exemplo, Brasil, o Banco Central, notícia de hoje que eu peguei na Reuters, o Banco Central reduziu o crescimento do PIB brasileiro para 0 esse ano. Então, havia uma projeção de 2,2, nós estamos em 0. Não vamos crescer esse ano. Cara, se você não mexer esse seu traseiro gordo na cadeira e fizer o que tem que fazer, você não vai colher resultado. Então, precisa se movimentar. Outra coisa que eu vi aqui é o governo estudando redução de IOF, postergando o pagamento de FGTS, postergando o pagamento do Simples. Então, tem muita coisa acontecendo, a economia está injetando dinheiro no mundo inteiro. Então, brinquei agora há pouco de que ninguém entrou com lança-chamas na Casa da Moeda e botou fogo em tudo. Na verdade, estão injetando dinheiro na economia. Então, o que você precisa, com as dicas que o Ricardo está passando hoje, é direcionar seus esforços para o lugar certo. O que você não pode é continuar fazendo a mesma coisa que você fez a vida inteira. E aí eu atendo empresas, às vezes a empresa tem 30 anos, e tem 30 anos que os processos de venda, os processos produtivos, os processos administrativos são todos iguais. Então, cara, se você faz do mesmo jeito a vida inteira, não vai funcionar. Precisa mudar, virar o disco, tá bom? Ricardo, alguma colocação? Cara, eu acho que, como um recado final, a mensagem mais importante que a gente tem nesse momento, a sua empresa precisa focar em vendas. Independente do momento, né? Eu vejo assim, as empresas investem muito em processos nas outras áreas, em processo produtivo, em processo de qualidade de atendimento, em processos financeiros, processo de aprovação de pagamentos, etc. E não investem em processos de vendas. E vendas, ela é o coração da sua empresa, porque é de lá que vem toda a sustentação do seu negócio. É o que oxigena, né? Claro, e é de lá que traz
toda a sustentação financeira da nossa vida, cara. É de lá que paga a escola dos nossos filhos, é de lá que a gente pode futuramente voltar a viajar. Então, se você não está focado em vendas, você está com a sua empresa no grupo de risco. Então, comece a fazer isso. E na internet tem muita coisa disponível para você. Sim. Então, assim, o recado, foque em vendas. Mesmo nesse momento, que você vai ter muito resultado. Bacana, show de bola. Gente, muita gente entrou e a gente já tinha passado da metade da live, ainda teve muita gente entrando. Toda hora eu estou vendo aqui, fulano entrou, fulano não entrou. Seguinte, nós falamos hoje sobre como vender nessa época de coronavírus. É a primeira vez que eu ancoro uma live dose dupla assim, no Instagram. Eu vou salvar essa live e vou subir depois para o canal do YouTube da Strata e vou compartilhar com o Alvarinho também. Se ele quiser usar esses vídeos, esse material com o pessoal dele, fica muito à vontade para poder fazer isso. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que não conhece a Strata Consultoria, siga aí no Instagram MM Strata, é Matheus Massari Strata. Esse é o nosso perfil dentro do Instagram. Existe o canal da Strata Consultoria no YouTube, que tem muita coisa, e tudo sempre nesse papo descontraído, nessa maneira divertida da gente conversar. Tá tudo lá. Site da Strata, strataconsultoria.com.br. Alvarinho, deixe seus contatos aí também e vamos terminando, porque afinal de contas, hoje é quinta-feira, 7h23 da noite, tá na hora da gente jantar, né, velhinho? Olha que beleza, hein? Nem me fale, hein? O duro que a Renata tá aqui na live, eu não sei o que vai rolar aqui em casa. Hoje você vai comer salsicha, meu velho, é você que vai fazer. Hoje sou eu. Legal, gente, ó, eu quero agradecer aí todo mundo. Eu espero que a gente consiga, no mínimo, ter mostrado para vocês que dá para sair dessa situação, tá? Os meus contatos é tudo relacionado ao meu nome, Ricardo Alvarinho. Então, no meu Instagram, Ricardo Alvarinho, LinkedIn, Ricardo Alvarinho, meu site, www.ricardoalvarinho.com.br, sempre é o meu nome, tá? Beleza, é isso aí, gente. Um grande abraço. Valeu! Beijo para todo mundo. Tchau! Valeu, até mais.